Então vamos lá que eu vou ensinar vocês o passo a passo desse louvor. Esse louvor vai falar pra nós, ó, come, come, come pra ficar fortinho. Faz junto comigo aí, levanta do sofá. Por que tá sentado ainda? Vamos brincar comigo, vai! Come, come, come pra ficar fortinho. Olha como Deus nos trata com carinho. Come, come, come pra ficar contente. Depois tem que escovar os... Ah, eu ouvi, vocês conhecem esse louvor, então vamos lá, criança! Se quiser energia pra brincar, se quiser energia pra correr, então é melhor se alimentar, pois é isso que dá força pra crescer. Então sobra energia pra gritar, também sobra energia pra pular. O pão de cada dia é Deus quem dá, então vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelo feijão e o arroz. Eu vou comer agora e não vai ser depois. Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate. Que delícia! Eu vou comer tudinho. Come, come, come pra ficar fortinho. Olha como Deus nos trata com carinho. Come, come, come pra ficar contente. Depois tem que escovar os dentes. Se quiser energia pra brincar, se quiser energia pra correr, então é melhor se alimentar, pois é isso que dá força pra crescer. Então sobra energia pra gritar, também sobra energia pra pular. O pão de cada dia é Deus quem dá, então vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelo feijão e o arroz. Eu vou comer agora e não vai ser depois. Obrigado também pela banana e a maçã e o tomate. Que delícia! Eu vou comer tudinho. Come, come, come pra ficar fortinho. Olha como Deus nos trata com carinho. Come, come, come pra ficar contente. Depois tem que escovar os dentes. Come, come, come pra ficar fortinho. Olha como Deus nos trata com carinho. Come, come, come pra ficar contente. Depois tem que escovar os dentes. 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 Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com alguns ajudantes. Oi! Que legal, né? Hoje a nossa atividade vai ser bem divertida. Vocês já ouviram falar da dança da vassoura? Eu espero que vocês brinquem com seus pais, com seus irmãos, chamem os primos e se divirtam. Na minha contagem, eles vão ter que soltar a vassoura e correr. Só que eles não podem deixar cair. Aquele que deixar cair a vassoura está fora da brincadeira. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3 e já! 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 E a Letícia deixou cair. 1, 2, 3 e já! É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Graça e paz, povo lindo e cheiroso, tudo bem com vocês? E aí, vamos conversar mais um pouquinho? E hoje vai ser um dia bem tranquilo, vai ser uma conversa bem tranquila, mas uma conversa super importante. Sabe, se a gente souber usar essa ferramenta que temos nas mãos, nós vamos conseguir passar por todas as dificuldades com mais tranquilidade. E nós, como crianças, vamos aprender,
vamos aprender um monte de coisas bem legais. E sabe o que nós vamos falar hoje, crianças? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. É mesmo, sobre curiosidades da Bíblia. E para nos ajudar, hoje eu trouxe um amiguinho super especial. E olha quem é. O nosso amigo Biblionildo. Sabe que o Biblionildo carrega aqui dentro dele várias histórias super legais, né? Porque o Biblionildo é o nosso amiguinho Bíblia. Ele é o nosso amiguinho Bíblia. Ele sabe tudo de Bíblia, todas as histórias. E ele nos auxilia na hora de estudar a palavra do Senhor, não é mesmo? E aí, você sabe sobre a Bíblia? Quem escreveu, quem inspirou para ela ser escrita? Quem foram os autores dos livros da Bíblia? Você sabe? Quantos livros tem na Bíblia? Quantos livros tem na Bíblia? Você sabe? Não sabe? Sabe? Vamos descobrir juntos então? Vamos lá? Bom, e a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem foi a pessoa que inspirou a escrita da Bíblia? Quem foi que inspirou? Quem foi que deu orientação para que os autores escrevessem os livros da Bíblia? Foi uma pessoa muito importante, gente. Vocês sabem quem foi? Vocês sabem? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, estará escrito quem foi. Eu vou ler para vocês. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Isso aí. Toda a escritura foi inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Sabe para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia, crianças, a minha Bíblia tem uma capa aqui, mas ela, todas as Bíblias são assim, tem capítulo, versículos, o nome dos livros, tudo certinho. A minha tem uma capa, mas geralmente as Bíblias são assim, com a capa preta, assim, bonitinha e tal. E hoje em dia tem várias cores de capas bonitas. Tem Bíblia para as crianças, tem Bíblia para adolescente, para os adultos, tem Bíblia de estudo, tem Bíblia de evangelismo, tem vários tipos de Bíblia que vem com várias informações diferentes para ajudar na hora de evangelizar, inclusive. E também da gente ser essa pessoa aqui, né? Apto e preparado para fazer a boa obra. Então tem várias opções de linguagem, tudo. Certo? E vocês sabem quanto tempo demorou para a Bíblia ser escrita? Quem sabe? Levanta a mão. A Bíblia, crianças, demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita. E mesmo ela sendo escrita nesse tempo todo, ela toda é conectada. Se você olhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tem textos que estão conectados ali, que eles falam numa mesma linguagem. A primeira versão da Bíblia foi escrita no hebraico, aramaico e grego. Mas antes, lá no início, a primeira Bíblia foi escrita em papiros, foi escrita em rolos, porque ainda não existia esse tipo de papel aqui, esse tipo de Bíblia. Então, eles eram escritos nos rolos, né? E eram guardados ali, tudo bonitinho, tudo certinho. E agora me diz uma coisa, crianças. Qual é o primeiro livro da Bíblia? É Gênesis, né? Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés. Moisés que escreveu o livro de Gênesis. E você sabe qual é o último livro da Bíblia? É Apocalipse. E quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, no tempo em que ele estava preso. Ele escreveu o livro de Apocalipse. Quantos autores tem na Bíblia? Temos 40 autores na Bíblia, 40 homens, 40 pessoas diferentes escreveram os livros da Bíblia. E você sabe o que significa Bíblia? Bíblia significa um conjunto de livros. Vários livros juntos significa a Bíblia. Crianças,
Quantos livros então tem na Bíblia? Quantos? Alguém aí sabe? Ouvi 66? É isso mesmo! A nossa Bíblia tem 66 livros. E como que elas estão divididas? Elas estão divididas em duas partes. Duas partes, tia Val? Como assim duas partes? É mesmo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, ela está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Quantos livros tem no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, nós temos 39 livros e no Novo Testamento, nós temos 27 livros. 27 livros. Muitos livros, né? Completam 66 livros. E vocês sabem, crianças, quantas promessas tem para nós que usamos a palavra para nos tornar aptos para boa obra? Quantas promessas tem? Mais de 30.000 promessas, crianças. Já pararam para pensar quantas promessas? E agora eu quero fazer uma pergunta. Vocês aí, sabem usar a Bíblia? Vocês sabem usar a Bíblia? Vocês sabem procurar um texto na Bíblia? Olha, crianças, então aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia da tia. Ela tá um pouquinho velhinha, gastadinha, sujinha, mas é porque a tia gosta muito dessa Bíblia. Tem outras, mas eu gosto dessa. Já tentei usar outras Bíblias, mas eu não consigo. Então, assim, aqui está a Bíblia. Então, vocês não vão me ver agora, vocês vão ver a Bíblia. Então, aqui tem algumas informações sobre esta Bíblia, como ela foi escrita, né? Como ela foi impressa. Aqui o Antigo Testamento. E aqui já começa o Antigo Testamento. Deixa eu ver se tem o índice aqui. Aqui. Cadê o índice? Aqui está o índice da minha Bíblia, ó. Sumário ou índice. É assim que vocês vão encontrar nas Bíblias. Então, aqui está todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento. Então, começa com Gênesis, na página 3 e vai até a página 54, porque a 55 já começa a Êxodo. Então, se você não consegue procurar aqui, você vem e olha que página que ele começa, para você achar com mais facilidade. Como que a Bíblia é dividida? Ela é dividida por livros, e aí tem os capítulos, que são esse número maior, e tem os versículos, que são esses números bem pequenininhos aqui. Não vai dar pra ver, mas são esses números bem pequenininhos. Aí o que a tia fez? Como a tia sabia que não ia dar pra mostrar pra vocês, a tia pegou um versículo, um capítulo da Bíblia, ó. Aqui está Salmo 91. Então a tia fez aqui, ó, para vocês conseguirem ver. Então lá em cima tá o nome do livro, Salmos. Aqui embaixo, o número maior é o capítulo e os números pequenininhos, ó, pequenininhos, são os versículos da Bíblia. Então quando você vai procurar um livro na Bíblia, você vai procurar desta forma: o nome do livro, o capítulo e o versículo. E aí você vai achar o texto que você está procurando, ler o texto que você está procurando. A Bíblia está dividida da seguinte forma: no Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, livros históricos, os poéticos, os proféticos maiores e os menores, somando os 39 livros. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, os históricos, que é Atos, as cartas de Paulo, os livros gerais e o profético, que é Apocalipse. Então, crianças, é muito importante a gente saber manusear a nossa Bíblia. Quando a gente sabe manusear a nossa Bíblia e procurar os textos aqui dentro, nós conseguimos aprender. Lembra que eu li lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17? Que a Bíblia foi inspirada por Deus e ela serve para ensinar, corrigir, exortar. Então,
nós devemos saber a lidar com a Bíblia. Quando a gente não sabe ler, existem as Bíblias para crianças, que são contando as histórias. Com certeza você tem aí uma Bíblia aí de criança na sua casa. Então comecem a olhar a Bíblia, comecem a conhecer as histórias, comecem a estudar, comecem a perguntar para o papai e para a mamãe, pedir para eles contarem as histórias para vocês da Bíblia. A história de Moisés, a história de Samuel, de Davi, de Jonas, de Jó, todas as histórias de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida dele aqui na terra, como que foi. Por quê? Porque quando a gente precisar falar de Jesus para alguém, a gente não vai ficar assim, perdido. E agora? O que eu vou falar de Jesus? Lá na salinha da Mana Kids e aqui nos nossos vídeos, a gente conversa bastante, a gente conhece bastante história. Então, crianças, e aí assim, por que nós devemos saber, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus? Não só ficar ouvindo assim, sim, nós devemos ir no culto, assistir o culto, ouvir o que o pastor fala, tudo bem. Nós também precisamos ouvir, assistir às aulas da Mana Kids, da Mana Teens. Nós precisamos ouvir as histórias para a gente aprender? Sim, mas nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos saber manusear a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que é o nosso manual de instrução, que nos ensina, que nos orienta. Nós precisamos conhecer com os nossos olhos, com o nosso coração, e não só ficar ouvindo. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, ele fala bem assim, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que quer dizer aqui? Que a gente escuta falar de Deus, escuta falar de Jesus, mas nós precisamos conhecê-lo. Lembra quando a gente falou de oração? Que oração é ter um relacionamento com Deus? É falar com Deus através da oração? Porque Ele quer falar com a gente face a face como amigo? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer as histórias, o que está aqui nas Escrituras, também é conversar com Deus como amigo face a face. Lá naquela época ainda não tinha a Bíblia escrita. Moisés ainda estava escrevendo. Os outros autores ainda iriam escrever a Bíblia. Iriam escrever sobre as histórias, sobre os acontecimentos. Mas hoje nós temos tudo aqui, gravado. Por isso que o nosso amigo aqui, o Biblionílodo, é expert em Bíblia, porque ele conhece as histórias da Bíblia, ele sabe o que tem na Bíblia. Então, ele nos ajuda muito a conhecer a Bíblia. A minha dica para você, hoje criança, adolescente, para todas as pessoas, não fiquem conhecendo Deus, conhecendo Jesus, só de ouvir o que os outros falam. Seja curioso. Queira saber o que tem escrito aqui na Bíblia. Você mesmo leia aqui, interprete aqui. Super importante. Quando você for ler a Bíblia, isso eu aprendi com uma pessoa lá da nossa igreja, que falou assim, toda vez que você vai ler a Bíblia, o que é que você tem que fazer antes? Orar. Foi isso que a pessoa disse. Antes de ler a Bíblia, todas as vezes que você for ler a Bíblia, que você for estudar a Bíblia, ore, peça sim a Deus, para que Ele, o Espírito Santo, venha te orientar e revelar a palavra dele a você. Sim, Deus vai falar com você através da palavra. Quando a gente ora, quando a gente se relaciona com Deus através da oração e pede a Ele que Ele fale com a gente através da oração, através do louvor, através da palavra, Ele fala com a gente. Então, crianças, mais uma coisa para vocês praticarem na vidinha de vocês. Ler a Bíblia, ter um relacionamento com Deus através da leitura da palavra.
é super, super, super importante também. Porque quando a gente for falar de Jesus pro nosso amiguinho, a gente lembrar lá de João 3,16, ir lá conseguir achar na Bíblia, procurar, pra gente lembrar de outros versículos, lembrar do Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor, lembrar também de outros salmos que são bem importantes, que a gente pode usar para evangelizar os nossos amigos, né? Quando a gente precisa pra gente também, pra gente estudar e procurar saber das coisas, Senhor, eu tô com dúvida, como é que eu tenho que ser nessa área, como é que eu tenho que ser como filho? A gente vai lá e pesquisa. O que a Bíblia fala, como tem que ser os filhos? Senhor, como que eu tenho que ser como seu servo, como seu filho? O que a Bíblia fala que eu tenho que ser como filho de Deus, como filho de Jesus Cristo? Como que é que eu tenho que agir? Ah, eu tô com dúvida. Senhor, o que eu faço? Fala comigo através da sua palavra. Todas as vezes que você falar com o Senhor e você pedir a Ele a orientação, com certeza Ele vai te dar. A resposta de Deus sempre vai ser sim, não ou espere. E aqui na Bíblia, você vai encontrar todas as respostas para todas as suas perguntas. Não tenha medo dela, porque ela é o seu manual de instruções para você ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida em que você vai acertar mais, fazer mais coisas certas do que erradas. A gente sempre vai errar às vezes. A gente não pode só ficar repetindo o erro, mas a gente vai errar. E a gente vai aprender e não vai fazer de novo. Então, sempre que você precisar de uma orientação, aqui ó, a Bíblia, tá bom? Então eu espero que vocês possam praticar, conhecer, ler, estudar. Tem dúvida? Pede ajuda pro pai, pra mãe, pro discipulador, pro pastor, pra pastora, pra aquele adulto de confiança que você sabe que também estuda a Bíblia, que conhece Jesus, de andar com Ele e não de ouvir falar, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e vamos finalizar com uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui mais uma vez para te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de falar sobre a sua palavra e compartilhar, Senhor Jesus, com as crianças e os adolescentes sobre o seu amor por nós, por ter deixado para nós escrito, Senhor, a palavra, que é a nossa arma de salvação, que é a nossa arma de ataque. Que nós, Senhor Jesus, possamos ouvir a sua voz através da palavra escrita nas Escrituras. Que tudo, Senhor Jesus, assim como diz em 2 Timóteo, que ela sirva, Senhor Jesus, para nos orientar e para nos exortar, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Que ela seja todos os dias, em todos os momentos, o nosso manual de instrução. E que nós possamos estar com o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente aberta, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Coloca em nós, Senhor Jesus, o Teu capacete, o capacete, Senhor Jesus, que vai proteger, Senhor, a nossa mente de todas as ciladas, de todos os dardos que o inimigo vem lançando contra nós. Protege, Pai, e abençoa a vida de cada criança. Que elas tenham a necessidade, que elas tenham o prazer, Senhor Jesus, de ler a sua palavra, de estudar a sua palavra, de estar conectada com o Senhor através das Escrituras e que através da Bíblia, Senhor, elas possam encontrar as respostas para todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos sejam resolvidos, Senhor, através da palavra, Senhor. Que nós, como Pai, Senhor Jesus, possamos orientar, Senhor Jesus, as nossas crianças, os nossos adolescentes, ajudá-los nessa caminhada, Senhor, rumo ao céu. E que cada um de nós possamos fazer, Senhor, o nosso papel como servos, como cristão. Nos usa, Senhor Jesus, para evangelizar, para falar do seu amor para os seus filhos que ainda não tiveram encontro contigo, que ainda não, Senhor Jesus, ouviram falar do seu nome, mas que através das nossas vidas, do nosso testemunho, da nossa caminhada, desde criança nós possamos impactar as nossas gerações e falar da sua palavra, Senhor. Nos usa, Deus, como seus vasos.
nos mostra o caminho que devemos trilhar, que devemos seguir. Que nós sejamos, Senhor Jesus, sal dessa terra e luz desse mundo. E que tudo que venha, Senhor Jesus, para nos encobrir, para nos deixar, Senhor Jesus, apagados, que seja lançado fora nesse momento. Visita, Senhor, cada uma das crianças e dos adolescentes agora. Que o seu Espírito Santo possa ser amigo e conselheiro de cada uma delas, orientando e direcionando no caminho que elas devem andar, abrindo, Senhor Jesus, o entendimento de cada uma delas para que elas possam ler a sua palavra e receber o seu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter intimidade, amizade com a Bíblia, que vocês possam conseguir manuseá-la de forma rápida, prática e que ela seja um alimento sólido para cada um de vocês. Que vocês possam crescer em graça, em sabedoria e conhecimento, assim como Jesus crescia. E que vocês possam transformar a geração de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!